Olá, estamos aqui para a nossa aula número 14 do nosso curso de microempreendedor individual, MEI, no nosso módulo 4, gestão do negócio. Nessa semana 14 a gente vai falar de indicadores de gestão. Na semana passada a gente viu que para gerir o negócio é preciso, é necessário, é fundamental eu monitorar o ambiente em que minha empresa atua. E a gente viu que esse ambiente ele é composto por uma dimensão mais externa, uma dimensão mais próxima e um ambiente interno da empresa. Quando a gente fala de indicadores de gestão, a gente está falando principalmente desse olhar para dentro da nossa empresa. E aí uma analogia que a gente faz é que a gestão de qualquer empresa, de qualquer negócio, é como a condução de um automóvel ou de um avião. Para dirigir um carro ou para dirigir um avião, nós precisamos de informações constantes para monitorar seu funcionamento e o desempenho. Esse, por exemplo, é um painel de um avião. Vejam só quantos controles, quantos indicadores, quantos monitores, reloginhos um piloto de avião tem para conseguir monitorar, para conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo dentro de um avião. No carro é a mesma coisa, óbvio que numa escala menor, mas hoje em dia os carros monitoram vários aspectos do seu funcionamento, monitora a velocidade, se tem combustível ou não, pressão dos pneus, temperatura do motor e etc. Um bom condutor de veículo está todo o tempo monitorando esses indicadores para ver como que o carro está se desempenhando, está se desenvolvendo. Porque se o motorista descuidado, por exemplo, se o controle de combustível está estragado, ele não vai saber se está precisando abastecer, pode correr o risco de ficar parado numa estrada. Uma empresa é a mesma coisa. Um grande consultor da área de negócios no Brasil, Vicente Falcone Campos, costuma dizer o seguinte, que só aquilo que é medido é gerenciado, o que não é medido está à deriva. Imagine um avião sem controle nenhum, o piloto está perdido, ele está à deriva, não sabe para onde ir, não sabe o que está acontecendo, o risco de acidente é gigante. Numa empresa é a mesma coisa, se eu não monitoro o que está acontecendo com a minha empresa, o risco de dar errado é gigante, é muito grande. Porque a tomada de decisão, que é uma das grandes tarefas que qualquer gestor de qualquer empresa tem que atuar, tem que fazer, ela requer informação. Eu só vou conseguir tomar uma decisão correta se eu tiver informações que me permitam decidir qual é a melhor decisão a ser tomada. E antes de falar de indicadores, é importante a gente entender dois conceitos, eficiência e eficácia. Eficiência a gente poderia resumir que é fazer as coisas bem feito, é fazer aquilo que eu tenho que fazer na minha organização, as tarefas, com o menor tempo possível, com o menor esforço possível, desde que tenha qualidade. E a eficácia é fazer aquilo que precisa ser feito, ou seja, se aquilo que eu estou fazendo bem feito está, de fato, me levando a alcançar os objetivos que eu estabeleci. O exemplo que a gente dá no material escrito é o seguinte, uma cabeleireira que se propõe a fazer 10 cortes de cabelo por semana, e consiga, durante 5 dias da semana, o tempo que ela trabalha, se ela consegue fazer os 50 cortes, ela está sendo eficiente. Dentro daquela semana, ela conseguiu fazer os 50 cortes, ela conseguiu fazer aquilo que ela precisava. Se ela conseguir, numa semana, fazer 60 cortes, ela está sendo muito eficiente, está sendo produtiva, com os mesmos recursos, né? Com o mesmo salão, com o mesmo equipamentos, ela conseguiu fazer 20% a mais de cortes. Só que, no entanto, ela percebeu que naquela semana que ela fez 60 cortes, ela recebeu muita reclamação. Começou a monitorar suas redes sociais e percebeu que vários clientes ficaram insatisfeitos. Então, ela não foi eficaz. Porque o objetivo dela era cortar cabelos, né, fazer cortes de cabelo, mas que a sua empresa, que seus clientes ficassem satisfeitos, que eles falassem do seu salão para outros colegas, para amigos. Então, ela foi eficiente, mas não foi eficaz. Então, é importante a gente entender esses dois conceitos.
E aí, por que é importante? Uma administração bem feita de qualquer negócio, ela pressupõe uma eficiência no uso dos recursos, ou seja, eu vou tirar o máximo que eu consigo dos recursos que eu possuo, seja eles financeiros, humanos, materiais, mas sem perder a eficácia na realização de objetivos. Mediante isso, eu vou ser competitivo. O que é ser competitivo? Vou ter um desempenho superior ao dos meus concorrentes. Se aquela pessoa que tem um salão consegue cortar o número X de cabelos que ela se pré-determinou, seus clientes ficam satisfeitos com o resultado, eu estou sendo competitivo, eu estou tendo um desempenho superior aos meus concorrentes. E aí a gente volta naquela figura que a gente viu na semana passada, que é a figura do processo básico de toda a organização, que é o de gerenciar recursos para realizar processos e atingir os objetivos. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de monitorar a utilização dos meus recursos. Quando a gente fala de eficácia, a gente está falando na verificação se os meus objetivos estão sendo alcançados. E aí, obviamente, nesse conjunto que compõem as organizações, eu posso e devo estabelecer indicadores para monitorar o que está acontecendo. Então, indicadores são isso, são reloginhos, são mostradores, são termômetros que eu vou colocar dentro da minha empresa, independente do ramo em que eu atuo, independente do tamanho da minha empresa, para que esses indicadores me mostrem o que está acontecendo dentro da minha empresa, certo? Só que tipo de indicador que eu tenho que colocar, que eu tenho que criar para a minha empresa? Independente do tipo, algumas características são importantes e a gente precisa ficar atento. Primeiro, aquilo que eu estou querendo monitorar tem que ser mensurável. O que é ser mensurável? Eu tenho que conseguir medir. Eu tenho que conseguir dar um número para aquilo. Não adianta nada eu querer mensurar alguma coisa, medir alguma coisa que não é possível de ser medido. O exemplo que a gente dá no material escrito é o seguinte: eu consigo medir o amor que a gente tem pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos? Não, a gente sabe que é grande, que é muito, mas eu não consigo medir. Então, aquilo que eu estou querendo medir tem que ser mensurável. Outra característica importante, ele tem que ser confiável. Então, aquela informação que eu estou tirando do meu negócio, que eu estou buscando lá no meu negócio, ela tem que ser confiável, eu tenho que acreditar naquela informação. Ela tem que ser confiável para mim. Tem que ser atual. Não adianta nada eu ter dados de 5 anos atrás do meu negócio. Às vezes é até importante eu ter uma série histórica, né? Há 5 anos aconteceu isso, há 4, 3, 2, 1, até que eu chegue no momento atual para eu ver como que as coisas estão evoluindo. Mas eu ter dados só de 5 anos atrás, por exemplo, não adianta. O dado tem que ser atual. O indicador tem que ser relevante, ou seja, aquilo que eu estou medindo ele tem que servir para alguma coisa, senão para que eu vou usar aquele indicador? E aí surge um conceito importante, um conceito bem atual, que é o conceito de indicadores-chave de desempenho. Se utiliza muito a sigla em inglês para definir esses indicadores, que são os indicadores mais importantes do meu negócio. Pode ser, por exemplo, o volume de vendas, pode ser o ticket médio, que é a venda dividido pelo número de clientes que eu atendi. Mais à frente no nosso curso a gente vai falar sobre vários dos indicadores, mas as características gerais dos indicadores de qualquer negócio são essas. E para que a gente usa os indicadores? A gente já falou que é para tomada de decisão, mas que tipo de decisão? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu posso, por exemplo, ter um pequeno negócio, uma mercearia, e me deparar com a seguinte questão: quanto que eu devo comprar de mercadorias para revender para os meus clientes? Posso me deparar com a seguinte pergunta: eu preciso aumentar meus gastos com divulgação? Posso me deparar com a pergunta: devo contratar mais pessoas para a minha equipe? O que posso fazer para aumentar a produtividade de meus processos? Devo reduzir os custos da minha empresa? Todas essas questões implicam que eu tenho que tomar uma decisão. Mas como tomar decisão se eu não tenho informações sobre o que está acontecendo para a minha empresa? E aí eu trago aqui alguns indicadores genéricos
que poderiam auxiliar numa tomada de decisão. E aí eu trouxe um questionamento bem específico. Quanto de mercadoria deve ser adquirida pela minha empresa para que ela seja revendida no período de Natal que se aproxima, na minha empresa de calçados? Aí eu posso verificar os seguintes indicadores. Quanto que foi vendido no anterior, no período de Natal? Como que tem se comportado as vendas do ano atual em relação ao ano anterior? Não, janeiro a gente vendeu 20% a mais do que janeiro do ano passado, em fevereiro 15%. Então eu produzo uma série histórica desse ano em comparação com o ano passado, eu consigo projetar as minhas vendas para o Natal desse ano. Então é um indicador me ajudando a tomar a decisão. Quanto que eu vendo por cliente, qual que é a disponibilidade que eu tenho de caixa, qual é o estoque atual da minha empresa. Então são todas informações produzidas por indicadores que vão nos auxiliar na tomada de decisão, ou seja, decidir quanto que a gente vai comprar para revender no Natal. Então esse é um exemplo de indicadores ao longo das nossas aulas e no nosso material a gente está mostrando uma série de indicadores que eu acredito sejam muito úteis para a gestão de qualquer negócio. É isso, muito obrigado, até a próxima aula, na aula 15 nos vemos, um abraço.